Parashat Vaerá, segunda Parashat do livro de Shemot. E Hashem disse para Moshe, vai e se encontra com Paró e Nei Yotze Amaima. E eis que logo na madrugada Paró vai em direção ao rio Nilo. E você vai encontrar ele lá. O que ele fazia lá? Diz Rashi, שהיה עושה עצמו אלוה. פרעה, ele se achava um Deus. E ele dizia que não precisava fazer suas necessidades fisiológicas durante o dia. Ele suportava. E no fim da noite ele ia para o Nilo e fazia suas necessidades lá. Diz o Hafetz Haim, esta é a razão pelo qual o ser humano foi criado com esta necessidade de fazer suas necessidades fisiológicas, para ele conhecer e saber que ele é um simples ser criado e ele não é um Deus. Então diz o Hafetz Haim, se é assim, então seria suficiente talvez a pessoa precisar ir fazer suas necessidades fisiológicas uma vez por semana, uma vez por mês, porque todo dia. Diz o Hafetz Haim, daqui vemos uma coisa impressionante. Quanto é grande o orgulho da pessoa, do ser humano, que várias vezes ao dia tem que lembrar para ele, olha, você é um simples humano, você não é mais do que isto, você não é Deus. E por isso várias vezes ao dia mandam esse lembrete para ele. Na sequência, na Haftará, diz o Hafetz Haim, a gente encontra que o Nabi, na Haftará da Parashá, o Nabi chama Paró, que ele dizia o seguinte, ele reclamava, Li eori ve'ani asitani. Assim tinha cartazes em Mitzrayim. Eu fiz o Nilo, que o Nilo era a fonte do sustento do Egito. O Nilo era a fonte do sustento do Egito, porque o Nilo subia e crescia as águas e irrigavam toda a terra do Egito. E ele dizia, ali eori, e eu me criei. Diz o Hafetz Haim que uma vez ouviu sobre isto um mashal do Magid Miduvna da boca de Rav Yaakov Neiman. E ele dizia assim, o mashal do Magid Miduvna sobre isto diz, imagina duas pessoas viajando sozinhas no meio do caminho. Não tem ninguém. Ninguém. Eles dois. E de repente um deles percebe que seu dinheiro desapareceu. Estava no bolso dele. Não está mais. Então ele diz para o outro, devolve meu dinheiro. E o outro diz, seu dinheiro? O que eu tenho a ver com isso? Você roubou. E o outro fica ofendido e diz, por que você disse assim? Você viu que roubei? O primeiro responde, eu não preciso ver. Eu não me roubei meu dinheiro. Então, se eu não fui, foi você. Este é o mashal. Diz o Magid Miduvna, você se criou, certeza que Kadosh Baruch Hu te criou. E isso que diz o versículo em Teilim, Deu ki Hashem hu Elokim, hu asanu, velo anachnu. No Mizmor Letodá a gente fala, saibam que Hashem Elokim, ele nos criou e não a gente, mas esse lo que não, também se escreve com Aleph, mas se lê com Vav, que significa para ele somos nós. Quer dizer, depende assim, quanto mais você entender que ele te criou, mais você vai ser submisso a ele. E então, quanto é
uma palhaçada, o que falava Paró e achava que isso era certo. Li oriva niasitani. Várias vezes ao dia, a pessoa deve sentir que ele é apenas um ser humano. Para quê? Para que seu orgulho não seja tão grande. Trabalhar sobre o orgulho, e aqui nós temos uma pessoa que não fez o contrário justamente, e depois dele muitos na história repetem a mesma situação. Temos os Paró de hoje também. Li oriva niasitani, mas Hashem disse para Paró, para Moshe, vá e encontra ele lá. No ponto fraco dele, vai encontrar ele no rio. Ninguém achava ele, ninguém sabia que estava lá. De repente Moshe aparece. Olha a vergonha de Paró que teve. Shabbat Shalom.